Olá, meus irmãos, é uma bênção estarmos juntos mais uma vez para continuarmos a nossa leitura bíblica cronológica. Estamos no livro de 1 Samuel. Mas antes de continuarmos a leitura, vamos orar. Amado Deus, abençoe-nos, Pai, a leitura da Sua palavra neste dia. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Vamos então para a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. A palavra de Samuel se espalhava por todo Israel. Os filisteus vencem os israelitas. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou perto de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto a Afec. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel, e travado o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 homens no campo de batalha. Quando o povo voltou ao acampamento, os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Tragamos a arca da aliança do Senhor, que está em Siló, para que ela venha ao nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Então, o povo mandou trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. A arca da aliança é tomada. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar bem alto, até que a terra tremeu. Quando os filisteus ouviram o som dos gritos, disseram: Que quer dizer este grande barulho no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor havia chegado ao acampamento, os filisteus ficaram amedrontados e diziam: Os deuses vieram ao acampamento. Diziam mais: Ai de nós! Nunca aconteceu tal coisa antes. Ai de nós! Quem nos livrará da mão desses poderosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Ó filisteus, sede fortes e corajosos, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles foram de vós. Sede homens e lutai. Então os filisteus atacaram e Israel foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda. Houve grande matança, pois foram mortos 30.000 homens de infantaria de Israel. A arca de Deus também foi levada, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. A morte de Eli. Então um homem de Benjamim, correndo do campo de batalha, chegou no mesmo dia a Siló, com as roupas rasgadas e coberto de terra. Quando ele chegou a Siló, Eli estava atento, assentado numa cadeira na beira do caminho, porque seu coração estava ansioso por causa da arca de Deus. E quando aquele homem chegou e contou isto na cidade, a cidade toda rompeu em lamentos. Ouvindo os lamentos, Eli perguntou: Que é este alvoroço? Então o homem, apressando-se, chegou e contou a Eli. Eli tinha 98 anos e os seus olhos estavam parados, de modo que já não enxergava. Então aquele homem disse a Eli: Estou vindo do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Ele perguntou: O que foi que aconteceu, meu filho? Então aquele que trazia as notícias respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, teus dois filhos, Ofni e Finéias, também foram mortos, e a arca de Deus foi levada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, perto da porta, e quebrou o pescoço e morreu, porque era velho e pesado. Ele foi juiz em Israel durante 40 anos. A morte da mulher de Finéias. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e prestes a dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido levada e de que seu sogro e seu marido estavam mortos, ela se encurvou e deu à luz por causa das dores que teve. Quando estava morrendo, as mulheres que estavam com ela disseram: Não temas, pois tiveste um filho. Porém ela não respondeu, nem deu atenção a isto. Mas deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: A glória se foi de Israel. Porque a arca de Deus havia sido levada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi levada. Capítulo 5 de 1 Samuel. A arca da aliança na terra dos filisteus. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer para Asdod. E tomando a arca de Deus, os filisteus a colocaram no templo de Dagom, junto a Dagom.
No dia seguinte, quando os habitantes de Asdod se levantaram de madrugada, Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então levantaram Dagom e o puseram de volta no seu lugar. Mas quando se levantaram de madrugada no dia seguinte, Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre a soleira, restando apenas o tronco de Dagom. Por isso, até o dia de hoje, nem o sacerdócio de Dagom, nem todos os que entram no templo de Dagom em Asdod pisam na soleira de Dagom. Entretanto, a mão do Senhor pesou sobre os habitantes de Asdod e seus arredores e os assolou, afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram isso, disseram: Que a arca do Deus de Israel não fique conosco, pois a sua mão pesou sobre nós e sobre nosso Deus Dagom. Por isso mandaram reunir todos os chefes dos filisteus e disseram: Que faremos com a arca do Deus de Israel? Responderam: Que ela seja levada para Gate. Assim levaram a arca do Deus de Israel para lá. Mas depois que a levaram para lá, a mão do Senhor castigou a cidade, causando grande pânico, pois feriu os homens da cidade, desde o menor até o maior, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, mas quando a arca de Deus chegou a Ecrom, os moradores de Ecrom exclamaram: Trouxeram a arca do Deus de Israel para matar a nós e ao nosso povo. Mandaram reunir todos os chefes dos filisteus e disseram: Tirai daqui a arca do Deus de Israel e devolvei-a ao seu lugar, para que não mate a nós e ao nosso povo, porque toda a cidade estava aterrorizada e a mão de Deus pesava muito sobre ela. Pois os homens que não morriam eram feridos com tumores, de modo que o clamor do povo da cidade chegava até o céu. Capítulo 6 de 1 Samuel. Os filisteus devolveram a arca da aliança. A arca do Senhor ficou na terra dos filisteus por 7 meses. Então os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores para dizer-lhes: Que faremos com a arca do Senhor? Dizei como devemos devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam: Se devolveres a arca do Deus de Israel, não a mandeis sem nada, mas deveis enviar uma oferta pela culpa. Então sereis curados e ficareis sabendo porque o poder divino vos atinge. Então perguntaram: Que oferta pela culpa devemos enviar? Eles responderam: 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro, de acordo com o número dos chefes dos filisteus, porque a praga é uma, e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos chefes. Fazei imagens dos vossos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie o peso da sua mão de cima de vós, do vosso Deus e da vossa terra. Porque endureceríeis o coração, como fizeram os egípcios e o faraó? Depois do castigo divino, não deixaram ir o povo que por fim se foi? Agora fazei uma carroça nova, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi posto jugo, amarrai-as à carroça e separai os bezerros delas, deixando-os no curral. Tomai a arca do Senhor e colocai-a na carroça. Colocai também um cofre ao seu lado, com as joias de ouro que devereis oferecer ao Senhor como ofertas pela culpa, e assim deixai-a ir. Observai então, se ela subir em direção ao seu território, a Bet-Semes, foi ele quem nos enviou este grande castigo. Mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, e que isto nos sucedeu por acaso. A arca é devolvida com presentes. Assim fizeram aqueles homens. Tomaram 2 vacas com crias, amarraram-nas à carroça e fecharam os bezerros no curral. Também puseram a arca do Senhor sobre a carroça, bem como o cofre com os ratos de ouro e com as imagens dos seus tumores. Então as vacas foram caminhando diretamente em direção a Bet-Semes, seguindo a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os chefes dos filisteus foram seguindo-as até o território de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo o trigo no vale e se alegraram quando viram a arca. Ao chegar ao campo de Josué em Bet-Semes, a carroça parou ali, onde havia uma grande pedra. Cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas ao Senhor em sacrifício. Então os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre com as joias de ouro que estava junto a ela e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Quando os 5 chefes dos filisteus viram aquilo, voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa.
um por Asdod, um por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate e outro por Ecrom. Assim como os ratos de ouro, de acordo com o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 chefes, desde as cidades fortificadas até os povoados campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor é testemunha disso. Pedra que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, em Bet-Semes. A arca chega a Kiriat-Jearim. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu 70 homens do povo, então o povo se entristeceu, porque o Senhor o havia ferido com tão grande matança. Os homens de Bet-Semes disseram: Quem poderia permanecer diante do Senhor, este Deus santo? A quem enviaremos para que se afaste de nós? Enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim para lhes dizer: Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Vinde e levai-a para vós. Capítulo 7 de 1 Samuel. Os homens de Kiriat-Jearim vieram, levaram a arca do Senhor e a colocaram na casa de Abinadab na colina. Consagraram seu filho Eleazar para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou muito tempo em Kiriat-Jearim, chegando a 20 anos. E todo o povo de Israel lamentava ao Senhor. Samuel chama o povo ao arrependimento. Samuel falou a todo o povo de Israel: Se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotes, dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os Baalins e os astarotes e cultuaram somente o Senhor. Israel derrota os filisteus. Samuel também disse: Reuni todo o Israel em Mispá e intercedei por vós junto ao Senhor. Eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali confessaram: Pecamos contra o Senhor. Samuel julgava os israelitas em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso e disseram a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor o atendeu. Quando Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram para atacar a Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados e não vieram mais ao território de Israel, porque a mão do Senhor foi contra os filisteus durante os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, cujos territórios Israel também tomou dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, de ano em ano. Percorria Betel, Gilgal e Mispá, julgando Israel em cada um desses lugares. Depois voltava a Ramá, onde estava sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. 1 Samuel capítulo 8. Os israelitas pedem um rei. Quando Samuel envelheceu, designou seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles julgavam em Berseba. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele, mas se tornaram gananciosos, recebiam suborno e pervertiam a justiça. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram encontrar-se com Samuel em Ramá. E lhe disseram: Tu já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos? Constitui-nos agora um rei para nos julgar, como tem todas as nações. Mas Samuel não se agradou quando disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. O Senhor disse a Samuel: Atende ao povo em tudo quanto te pedi, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Assim como fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje,
Ele me abandonou e cultuou outros deuses. Assim também faz a ti. Atende agora, mas adverte-o solenemente e declara-lhe quais serão os direitos do rei que reinará sobre ele. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe havia pedido um rei e disse: Este será o direito do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os porá sobre os seus carros para serem seus cavaleiros e para correrem adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e chefes de 50, para lavrarem seus campos, fazerem suas colheitas e fabricarem suas armas de guerra e os equipamentos de seus carros. Tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servos. Tomará o dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também tomará vossos servos e vossas servas, vossos melhores jovens e vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhe servireis de escravos. Então clamareis naquele dia por causa do vosso rei, que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não importa, queremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as demais nações, e para que o nosso rei nos julgue, nos lidere e lute em nossas batalhas. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu aos ouvidos do Senhor. O Senhor disse a Samuel: Atende-o e constitui-lhe um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Capítulo 9 de 1 Samuel. Saul encontra jumentas extraviadas. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita. Ele era poderoso e rico. Tinha um filho chamado Saul, jovem, de bela aparência. Nenhum homem era como ele entre os israelitas. Era o mais alto de todo o povo. Os outros chegavam aos seus ombros. As jumentas de Quis, pai de Saul, haviam se extraviado. Então Quis disse a seu filho Saul: Leva agora contigo um dos rapazes, levanta-te e vai procurar as jumentas. Eles passaram pela região montanhosa de Efraim e também pela terra de Salisa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Saalim, porém não estavam ali também. Passaram ainda pela terra de Benjamim, mas não as acharam. Quando passaram pela terra de Zuf, Saul disse ao rapaz que estava com ele: Vem, voltemos, para que não aconteça de meu pai se esquecer das jumentas e passar a se preocupar conosco. Mas ele lhe disse: Nessa cidade há um homem de Deus muito respeitado. Tudo quanto diz acontece infalivelmente. Vamos até lá, talvez ele nos mostre o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao rapaz: Mas se formos até lá, o que levaremos ao homem? Pois o alimento de nossas bolsas já acabou e não temos presente para levar ao homem de Deus. O que teríamos? O rapaz tornou a responder a Saul: Eu ainda tenho um quarto de um ciclo de prata que poderei dar ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ao vidente, porque naquela época o profeta se chamava vidente. Então Saul disse ao rapaz: Muito bem, vamos então. Foram à cidade onde o homem de Deus morava. Quando iam chegando à cidade, encontraram algumas moças que saíam para tirar água e lhes perguntaram: O vidente está aqui? Elas responderam: Sim, está ali adiante. Mas apressa-te, porque chegou hoje à cidade, pois o povo vai sacrificar hoje no altar que está na colina. Quando entrardes na cidade, logo o encontrareis, antes que ele suba ao altar da colina para comer, pois o povo não comerá até que ele chegue, porque é ele quem abençoa o sacrifício e depois os convidados comem. Subi agora, pois o encontrareis a esta hora. Então eles subiram à cidade, e ao entrarem, Samuel os encontrou, quando saía para sacrificar no altar da colina. Samuel encontra Saul. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Tu o ungirás como príncipe sobre o meu povo Israel. Ele livrará o meu povo da mão dos filisteus,
pois atentei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem sobre quem te falei. Ele governará o meu povo. Então Saul se aproximou de Samuel na porta e disse: Por favor, mostre-me onde o vidente mora. Samuel respondeu a Saul: Eu sou o vidente. Acompanha-me até o monte, porque comereis hoje comigo. Poderás ir pela manhã e te declararei tudo quanto está no teu coração. E não te preocupes com as jumentas que perdeste há 3 dias, pois já foram achadas. Mas a quem pertencerão todas as preciosidades de Israel? Por acaso não são para ti e para toda a família de teu pai? Então Saul respondeu: Por acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família não é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me falas desta maneira? Porém Samuel, pegando Saul e o rapaz, levou-os à sala e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Então Samuel disse ao cozinheiro: Traze a porção que te entreguei e pedi que a separasse. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que havia nela e colocou-a diante de Saul. E Samuel disse: Aqui está o que foi reservado. Come, pois te foi guardado para esta ocasião, para que o comesses com os convidados. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois disso desceram do monte para a cidade, e Samuel falou com Saul no terraço. Eles se levantaram de madrugada, quase ao nascer do sol, pois Samuel chamou Saul, que estava no terraço. Levanta-te, para que eu te acompanhe até a saída. Saul se levantou, e os dois saíram, ele e Samuel. Quando desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Fala ao rapaz que passe adiante de nós. O rapaz passou, e Samuel disse: Tu, porém, espera aqui, e te farei ouvir a palavra de Deus. Capítulo 10 de 1 Samuel. Samuel unge Saul como rei de Israel. Então Samuel pegou um vaso com azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: Por acaso o Senhor não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Hoje, quando partires, encontrarás 2 homens junto ao túmulo de Raquel no território de Benjamim, em Zelza. Eles te dirão: Acharam as jumentas que procuravas, e o teu pai não está mais preocupado com as jumentas, mas anda aflito por tua causa, dizendo: Que farei por meu filho? Então passarás dali adiante e chegarás ao carvalho de Tabor, onde 3 homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel te encontrarão. Um deles levando 3 cabritos, outro 3 pães, e o outro um recipiente de couro cheio de vinho. Eles te cumprimentarão e te darão 2 pães que receberás das mãos deles. Depois chegarás à colina de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do monte, e na frente deles haverá alguns tocando saltérios, tambores, flautas e harpas. Eles estarão se manifestando como profetas. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e terás manifestações proféticas com eles. Serás transformado em outro homem. Quando esses sinais se cumprirem, faze o que achares melhor, pois Deus é contigo. Porém, tu descerás antes de mim para Gilgal, e eu descerei ao teu encontro para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias, até que eu chegue e te declare o que deverás fazer. Saul entre os profetas. Quando Saul virou as costas para separar-se de Samuel, Deus mudou seu coração, e todos esses sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Quando eles iam chegando ao monte, um grupo de profetas saiu ao encontro deles, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele teve manifestações proféticas no meio deles. Quando viram que ele tinha manifestações proféticas com os profetas, todos os que o haviam conhecido antes diziam uns aos outros: O que aconteceu com o filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Então, um homem dali respondeu:
Pois quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um provérbio. Saul também está entre os profetas? Depois que ele terminou de profetizar, foi ao monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao rapaz: Aonde fostes? Ele respondeu: Fui procurar as jumentas, mas não conseguindo encontrá-las, fomos consultar Samuel. O tio de Saul falou ainda: Peço-te que me contes o que Samuel vos disse. Saul respondeu a seu tio: Ele nos declarou com segurança que as jumentas haviam sido encontradas, mas não me disse nada quanto ao assunto do reino, sobre o qual Samuel havia falado. O povo escolhe Saul como rei. Então Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispá e disse aos israelitas: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Fiz Israel subir do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas hoje rejeitastes o vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e angústias, e lhe dissestes: Põe um rei sobre nós. Portanto, colocai-vos agora diante do Senhor, segundo as vossas tribos e segundo os vossos clãs. Tendo Samuel reunido todas as tribos de Israel, foi escolhida a tribo de Benjamim. Então, fez a tribo de Benjamim se aproximar segundo as suas famílias, e foi escolhida a família de Matri, e dela foi escolhido Saul, filho de Quis. E o procuraram, mas ele não foi encontrado. Por isso voltaram a consultar o Senhor. O homem ainda não veio para cá? E o Senhor respondeu: Ele se escondeu no meio da bagagem. Então correram e o trouxeram de lá, e quando ficou no meio do povo, era o mais alto. Os outros chegavam aos seus ombros. Então Samuel disse a todo o povo: Aqui está aquele a quem o Senhor escolheu. Não há entre o povo ninguém que se compare a ele. Então todo o povo o aclamou, dizendo: Viva o rei! Samuel também declarou ao povo a lei do reino, escreveu-a num livro e a colocou diante do Senhor. Então Samuel fez com que todo o povo saísse, cada um para sua casa. Saul também foi para casa em Gibeá, e com ele foram guerreiros, cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens ímpios disseram: Como este homem pode nos livrar? E o menosprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Mas ele se fez como surdo. 1 Samuel capítulo 11. Saul vence os amonitas. Então o amonita Naás subiu e sitiou Jabes de Gileade, e todos os homens de Jabes disseram a Naás: Faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, o amonita, lhes respondeu: Farei aliança convosco sob a condição de que o olho direito de todos vós seja arrancado. Assim trarei humilhação a todo o Israel. Os anciãos de Jabes lhe disseram: Dá-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel, e se não houver quem nos livre, nós nos entregaremos a ti. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá de Saul, relataram essas coisas ao povo, pelo que todo o povo levantou a voz e chorou. Naquele momento, Saul voltava do campo trazendo gado e perguntou: O que está acontecendo com o povo que chora? E contaram-lhe o que os homens de Jabes haviam dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou dele e Saul ficou muito irado. Então pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou por todo o território de Israel por meio de mensageiros e disse: Assim se fará aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e vieram unidos. Saul passou-lhes revista em Bezeque, e havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Então disseram aos mensageiros que haviam chegado: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, no calor do sol, sereis libertos. Os mensageiros vieram e anunciaram aos homens de Jabes, os quais se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: Amanhã nos entregaremos a vós. Então nos fareis conforme tudo o que bem vos parecer. No dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 grupos, e entraram no acampamento dos amonitas durante a madrugada e os atacaram até o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam de modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel:
Quem são os que diziam: será que Saul nos governará? Traze esses homens para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque o Senhor trouxe livramento a Israel nesse dia. Depois Samuel disse ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Então foram para Gilgal, onde constituíram rei a Saul diante do Senhor, e imolaram sacrifícios de ofertas pacíficas diante do Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Capítulo 12 de 1 Samuel, o fim do ministério de Samuel. Então Samuel disse a todo Israel: eu atendi a tudo quanto pedistes e estabeleci um rei sobre vós. Agora o rei está entre vós. Quanto a mim, já estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. Eu vos tenho liderado desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eu estou aqui. Testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido. De quem tomei um boi? Ou de quem tomei um jumento? Ou a quem defraudei? Ou a quem tenho oprimido? Ou da mão de quem tenho recebido suborno para encobrir os meus olhos com ele? Se fiz uma dessas coisas, eu vos restituirei. Eles responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada achastes na minha mão. Ao que o povo respondeu: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor foi quem escolheu Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora permanecei aqui, para que eu entre em juízo diante do Senhor com relação a todos os atos de justiça do Senhor que ele fez a vós e a vossos pais. Quando Jacó entrou no Egito e vossos pais clamaram ao Senhor, então o Senhor enviou Moisés e Arão, que tiraram vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém eles se esqueceram do Senhor seu Deus, e ele os entregou na mão de Sísera, comandante do exército de Hazor, e na mão dos filisteus e na mão do rei de Moabe, os quais lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, abandonando o Senhor e servindo aos Baalins e às Astarotes, mas agora livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. Então o Senhor enviou Jerubaal, e Baraque, e Jefté e Samuel, e vos livrou da mão de vossos inimigos ao redor, e habitastes em segurança. Mas quando vistes que Naás, rei dos Amonitas, vinha atacar-vos, dissestes a mim: não, reine sobre nós um rei, embora o Senhor vosso Deus fosse o vosso rei. Agora o rei que escolhestes e que pedistes está diante de vós, e o Senhor estabeleceu sobre vós um rei. Se temerdes o Senhor e o servirdes e atenderdes a sua voz e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes o Senhor, vosso Deus, tudo vos irá bem. Mas se não atenderdes a voz do Senhor e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós como foi contra vossos pais. Portanto, ficai agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer na vossa presença. Não é tempo da colheita do trigo? Clamarei ao Senhor para que ele envie trovões e chuva. E sabereis e vereis que cometestes grande pecado diante do Senhor, quando pedistes para vós um rei. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo teve grande temor do Senhor e de Samuel. Todo o povo disse a Samuel: intercede pelos teus servos junto ao Senhor teu Deus, para que não morramos, porque acrescentamos este mal de pedirmos para nós um rei a todos os nossos pecados. Então Samuel disse ao povo: não temais, vós cometestes todo este mal, mas não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi-o de todo o coração. Não vos desvieis para seguir ídolos inúteis, que não valem nada e que também não vos livrarão, porque são inúteis. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por amor ao seu grande nome, porque agradou ao Senhor fazer de vós o seu povo. Quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós, eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Apenas temei o Senhor e servi-o fielmente, de todo o coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez.
Porém, se insistirdes em praticar o pecado, tanto vós como vosso rei morrerão. Assim, meus irmãos, encerramos a nossa leitura de hoje. Amado Deus, obrigado por sua palavra. Obrigado, pois ela é o nosso alimento. Abençoa os meus irmãos que puderam acompanhar esta leitura até aqui. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima leitura.